Queridas irmãs, queridos irmãos, é um prazer para mim poder me dirigir a vocês. Uma pequena meditação na reunião de oração que vocês estão tendo, reunião na qual eu não posso participar, porque segundas-feiras à noite eu dou aulas. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, destacar aquilo que é o tema principal da diaconia, a diaconia de Jesus. Jesus como o grande servo de Deus. Mas eu quero focar de uma maneira especial a diaconia de Jesus para com as mulheres, o relacionamento de Jesus Cristo com as mulheres, a maneira como Jesus Cristo serviu as mulheres. Eu quero começar lembrando aquela palavra de Jesus que disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus falou isso se referindo à cruz, mas já muito antes da cruz, já durante a sua vida, Jesus atraía as pessoas. O poder de atração de Jesus era enorme e chama a nossa atenção, salta a nossa vista o poder de atração que Jesus exercia sobre as mulheres. Ele as atraía como o mel atrai as abelhas, como a flor atrai os colibris. E não era porque Jesus Cristo fosse uma pessoa muito bonita, não, pelo contrário, né? A única descrição física que nós temos de Jesus é aquela descrição do profeta Isaías, onde profeticamente ele fala dizendo que olhamos para ele e não tinha nenhuma beleza que nos agradasse. Então, por que Jesus exercia essa atração sobre as mulheres? Certamente uma das razões, se não a mais importante, é que as mulheres se sentiam amadas, se sentiam acolhidas, valorizadas, compreendidas pelo Senhor Jesus. Na sociedade judaica da época, as mulheres tinham pouco valor. Elas estavam limitadas, bloqueadas, elas eram desvalorizadas. A teóloga católica Maria Bingemer diz que a mulher, no tempo do judaísmo, no tempo de Jesus, era considerada social e religiosamente inferior. E ela cita a Leonardo Boff para explicar esta razão. Em primeiro lugar, diz ela que era pelo fato de não ser circuncidada e, portanto, ela realmente não pertencia à aliança com Deus. Em segundo lugar, pelo fato de ser mulher e a sua condição física, biológica de mulher, a submetia aos rigorosos preceitos de purificação às quais ela estava obrigada como mulher. E também, em terceiro lugar, porque a mulher, de alguma forma, trazia à mente das pessoas a lembrança de Eva, com toda a carga pejorativa que se agregava a esta imagem. Mas não era apenas assim no judaísmo. Essa desvalorização da mulher tinha um caráter quase universal. Stanley Jones, o grande missionário metodista na Índia, na primeira metade do século passado, ele conhecia profundamente o budismo e o hinduísmo. E ele explica que tanto no budismo como no hinduísmo a mulher não poderia se salvar pelo fato de ser mulher. Ela tinha que, em alguma reencarnação futura, reencarnar como homem para que pudesse ter alguma chance de salvação. Mas nada disso percebemos no Senhor Jesus. Quando Jesus, na sinagoga em Nazaré, usando o texto do profeta Isaías, apresentou o seu programa messiânico e com ele iria se iniciar a época do jubileu, a época da restauração, a época da renovação. Depois de ler o texto que está em Lucas capítulo 4, Jesus disse: hoje se cumpriu esta escritura. O ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, o ano da graça, o ano da remissão, o ano da
restauração havia chegado com a vinda de Jesus. Os pobres ouviriam as boas novas, os oprimidos seriam libertados, os quebrantados seriam curados, os oprimidos, e entre elas as mulheres oprimidas e encurvadas debaixo do peso de séculos de discriminação e marginalização, os oprimidos seriam restaurados. Há um evento relatado em Lucas, capítulo de número 13. Jesus estava ensinando numa sinagoga num sábado e entrou uma mulher encurvada. Há 18 anos ela vivia presa a este mal, encurvada, vivendo com o seu rosto voltado para o chão. Jesus a chama e diz: mulher, você está livre da sua enfermidade. E ela se endireitou. Podia agora, de repente, erguer a cabeça, podia olhar ao redor, podia ver o rosto das pessoas. Ela começou a louvar a Deus pela sua libertação. Com o devido cuidado, eu gostaria de fazer aqui uma aplicação alegórica. Esta mulher encurvada é um símbolo, o símbolo de todas as mulheres encurvadas, com o olhar voltado para o chão, sentindo-se humilhadas, desvalorizadas. Mulheres no mundo, na sociedade, nas religiões e, infelizmente, às vezes até dentro das igrejas. Mulheres que, experimentando o amor e o poder libertador de Jesus, agora erguem o rosto e ocupam o seu lugar de direito no mundo, na sociedade e na igreja. Jesus resgatou a dignidade e o valor da mulher. No reino de Deus, a mulher vive a realidade do jubileu. Jesus, em relação às mulheres, explodiu todos os paradigmas de sua época. No judaísmo ortodoxo, até os dias de hoje, as mulheres eram proibidas e são proibidas de estudar a lei, de estudar a Torá. Mas Jesus não tinha estes preconceitos. Ele ensinou teologia a Maria, a sua amiga, irmã de Marta e Lázaro, assentada aos seus pés. Mas em uma outra ocasião, ele ensinou sobre a realidade de Deus, a realidade da fé e da vida a uma outra mulher à beira de um poço. E mais do que uma mulher, era uma mulher samaritana, desprezada na época. E mais do que uma samaritana, era uma mulher com uma vida moral duvidosa. E a esta mulher, Jesus fez uma afirmação com todas as letras que ele não fez para mais ninguém. Jesus disse a ela: eu sou o Messias. As mulheres tinham o seu lugar entre os discípulos de Jesus que acompanhavam a Jesus. Muitas mulheres o serviam com seus bens. A importância no ministério de Jesus das mulheres nós podemos perceber em dois momentos: o inicial e, digamos, o final do seu ministério. A primeira vez em que vemos uma mulher tendo uma influência tremenda no ministério de Jesus foi em Caná da Galileia, naquela festa de casamento. Naquele casamento surgiu uma situação constrangedora que poderia envergonhar o noivo e estragar toda a alegria da festa. A mãe de Jesus, Maria, informa Jesus sobre esta situação e diz aos serventes para fazerem tudo o que Jesus falasse. E Jesus então mandou encher de água uns vasos de barro que lá estavam e transformou a água em vinho. Maria foi o botão de arranque para Jesus iniciar o seu ministério, pois o apóstolo João disse que com este sinal Jesus deu início ao seu ministério. No outro extremo do ministério temporal de Jesus, temos o exemplo de Maria Madalena. Jesus ressuscitado se revelou a ela após a sua ressurreição. Jesus a mandou dizer aos discípulos que havia ressuscitado. Foi a primeira pessoa a anunciar que Jesus estava vivo, que havia ressuscitado.
Ela foi usada para transmitir a mais gloriosa mensagem que já ecoou na face da terra. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Então, o ponto alto, porém, do resgate do valor e da dignidade da mulher e da igualdade da mulher em relação aos homens, nós temos no evento que é a culminação do ministério salvador de Jesus, que é a experiência do Pentecoste. Lucas nos conta que naquele dia os discípulos estavam reunidos no cenáculo em oração e perseveravam em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando Jesus enviou o seu Espírito Santo às mulheres, sem nenhuma distinção, receberam o Espírito Santo como os demais e manifestaram os dons do Espírito, os dons espirituais, como todos os outros. Então, isto que foi evidenciado no evento do Pentecoste, o apóstolo Paulo expôs teologicamente na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versos 26 a 28, onde ele disse: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo. De Cristo vocês se revestiram. Assim sendo, diz Paulo, não há mais distinção entre judeus e gregos, distinções raciais. Não há mais distinção entre escravos e libertos, distinções sociais. E não há mais distinção entre homens e mulheres, distinções de gênero. Todos vocês, diz Paulo, são um em Cristo Jesus. Então, o que foi demonstrado por Jesus em sua vida e ministério, o que foi patenteado no dia do Pentecoste e o que foi afirmado pelo apóstolo Paulo, a igualdade entre o homem e a mulher faz parte da realidade do reino de Deus e é a essência do jubileu definitivo no qual nós já estamos vivendo agora. O tempo de Jesus e o tempo de Paulo foram o tempo dos inícios, a época dos começos. Foram os tempos em que começaram a brilhar no horizonte do nosso mundo os primeiros raios do dia do jubileu. Mas agora, o fermento já teve tempo de levedar a massa. A pequena semente já teve tempo de se transformar numa árvore. E agora é a hora da igreja realizar e praticar plenamente o fato de que em Cristo não há homem nem mulher, mas todos são um. Essa realidade que já está sendo vivida plenamente dentro da nossa Irmandade Evangélica Betânia. Que Deus os abençoe. Louvamos ao Senhor pelo seu ministério libertador. Amém.